Olá! Nesse vídeo aqui eu vou responder perguntas sobre como é um atendimento inovador, que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento. Você bem sabe, né? Imagino aí que saiba pelo menos que tá rolando o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Um workshop para você ser uma nutricionista mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno-infantil. Lá eu tô te revelando alguns passos que dezenas de nutricionistas estão tomando para conseguirem conquistar mais reconhecimento na carreira, se posicionarem como nutricionistas realmente de crianças, né? Muitas delas estiveram inclusive com a gente aqui ao meio-dia em estudos de casa, que a gente pode saber com mais detalhes qual é a jornada que elas têm percorrido para conseguir aumentar o número de pacientes. Hoje a Débora, né, contou pra gente, foi super legal, ela contou pra gente como é que ela saiu de cerca ali de 8, 12 pacientes por mês para 40 pacientes por mês, precisando ali em dezembro até dar uma paradinha na agenda dela, né, dar uma fechada na agenda dela para conseguir organizar como ia ser esse crescimento de maneira sustentável em 2021. E elas têm algo em comum, que se você já viu lá o workshop, né, você bem sabe que é um atendimento inovador, um atendimento diferente, um atendimento que tem foco em resultado, né? Um atendimento que busca por soluções para problemas específicos daquela família. Ao mesmo tempo, um atendimento que envolve a criança, um atendimento que tem um olhar para os cuidadores, né? Que trabalha o todo, que trabalha o time. Não é um atendimento simplesmente ali onde a gente tem um diagnóstico nutricional, né? Em sequência, uma prescrição nutricional e depois disso um beijo, tchau. Né? Não é esse tipo de atendimento que essas nutricionistas que estão florescendo utilizam com crianças. Elas, na verdade, têm sim a parte técnica da nutrição, a parte do conhecimento, a parte do que é o melhor para aquela criança comer, mas antes mesmo de chegar nisso, elas têm um olhar sempre humanizado, individualizado, um passo a passo em um atendimento para levar sempre para essas crianças materiais palpáveis, para eles entenderem sobre alimentação saudável, para eles entenderem que questões, né, que estão ali envolvidas nesse afastar essa criança de comer melhor, isso seja para os pais, seja para a criança. Então, se você ainda não assistiu o workshop, eu estou falando, vocês estão perdendo, se vocês não assistiram, né? Estão perdendo, porque lá eu tô abrindo para vocês algumas das técnicas, né? E algumas das ferramentas que a gente utiliza com essas crianças. Então, são técnicas e ferramentas que eu ensino na formação em coaching nutricional infantil, são técnicas e ferramentas que eu adaptei para poder trabalhar com criança, que eu criei aqui realmente com foco no atendimento nutricional infantil. E eu contei um pouquinho, né, sobre essa rota do atendimento inovador, ali principalmente na aula 2, que é a aula da qual a gente vai tirar algumas dúvidas hoje. Então, se você que está entrando por aí tem dúvidas, coloca aqui pra mim, ó, tá vendo? Tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Você manda a sua dúvida aqui e eu respondo, ou pode mandar nos comentários também, que eu respondo dos comentários também, certo? Tá por aí a Railane, a Gi, a Ruth Lages, nutricionista Fátima, a Elisa, Estudando para Nutrir, Soraya, a Bia, a Alice, a Fátima que nutre, Marcélia, Tayane, Virtuale, todas bem-vindas, sejam bem-vindas, Jennifer, Kelly, Sheila. Ó, beijinhos pra vocês e vamos começar aqui tirando as dúvidas, tá? Eu vou buscar responder o maior número de perguntas que tiver e eu vou dando preferência aqui para as dúvidas de quem está ao vivo, tá? E aí me conta uma coisa, você já viu a aula 1 e a aula 2? Coloca pra mim aí nos comentários. Já vi, aí você põe o número 1 e 2, né? Ou só a 1. Coloca aí pra eu saber. Vamos lá, boa pergunta. É obrigatório fazer um plano alimentar? E aí, minha gente, é obrigatório? É ou não é? É ou não é obrigatório? É ou não é obrigatório? Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acabei de dar conta que o meu fone tá aqui do lado, que não tá na minha orelha. Ai, deixa eu ir ligando enquanto isso. É ou não é? É ou não é obrigatório fazer o plano alimentar? Peraí que eu vou ligar esse fone, porque vocês me escutam melhor, né? Senão faz muito barulho no mais externo. Desculpa aí. Sabem, a gente tá tendo os aulões, né, às 18 horas.
tanto na segunda teve um, ontem teve outro, amanhã vai ter outro. Eu estava finalizando aqui uns ajustes para o aulão de amanhã, que eu vou mostrar mais uma ferramenta, a aula 3 do workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Vai ao ar amanhã às 9 horas da manhã e às 18 horas a gente vai ter mais um dos aulões secretos, onde eu vou mostrar uma segunda ferramenta. Então quem estiver ao vivo vai ter a oportunidade de ver uma segunda ferramenta, certo? Tá ok aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se der um problema no áudio, vocês me avisam, tá, gente? Não vai dar pra fazer isso. A minha equipe tá tentando conectar um outro fone aqui, mas vai dar ruim se a gente fizer isso. Vamos seguir desse jeito que tá ok, ó. É obrigatório fazer um plano alimentar? Acho que sim. Teve gente que respondeu. Acho que não. Sim, não. Sim, não. Temos uma galera dividida e eu vou colocar aqui a minha humilde visão. Então, minha visão sobre se é ou se não é obrigatório fazer um plano alimentar é que não é obrigatório. Eu acho que o obrigatório pra gente, né? O que é obrigatório? Eu dar a melhor assistência nutricional ao meu paciente. E isso é obrigatório. Certo? Então, o que eu preciso fazer é dar essa melhor assistência para eles. Agora, gente, se isso vai incluir, né? Colocar nessa um plano alimentar, então eu devo fazer. Agora, se o meu paciente, ele sequer come, como é que eu vou colocar um peso numa mãe do que é que essa criança tem que comer, em quantidades, em horários, né, e tudo mais, se a criança sequer come? Então, eu falo que a gente precisa, na verdade, entregar o melhor atendimento para aquela família. E vocês já viram N casos de nutricionistas aqui falando, explicando como elas trabalham e que nem sempre tem plano alimentar. E que ainda assim elas têm muito resultado. A Débora mesmo, que veio hoje na entrevista das 12 horas, né? Que é a Nutri lá, que saiu dos 12 para os 40 pacientes. Aliás, uma mineirinha show de bola, né, gente? Adoro esse sotaque de Minas. E ela estava contando pra gente que ela está atendendo online um adolescente, né? Um adolescente obeso, com compulsão alimentar, que ele sequer estava conseguindo caminhar por conta da obesidade, né? Que isso já estava atrapalhando ali o caminhar desse adolescente. E que a mãe chegou nela e falou assim: olha, eu já passei por vários nutricionistas e ninguém resolveu. Você é a minha última esperança, né? Você é a última onde eu vou levar ele, porque eu não tenho resultado. E ela, atendendo de maneira online, sem plano alimentar, né? Trabalhando as ferramentas de coaching nutricional infantil, as técnicas de pergunta, uma escuta ativa, levantando, bem naquele esquema que eu falei para vocês na aula do workshop, né? Levantando quais são as dificuldades, trabalhando busca por solução, definindo ações. Ela já conseguiu ótimos resultados com essa família, inclusive esse adolescente, né, perdeu peso e já voltou às suas caminhadas de 1 hora por dia, porque agora o joelho não tem mais aquela questão, né, do peso, de não conseguir andar, ele está melhorando. Então, minha gente, não é obrigatório fazer plano alimentar, obrigatório não é. Agora, quando esse plano é necessário, quando esse plano é bem-vindo por conta do caso do atendimento, a gente deve fazer. Existem nutris que não trabalham com plano, não é a abordagem delas, né? E existem outras que toda vez tem plano. E existem aquelas que decidem qual é o melhor para o paciente. Eu acho que se a gente tem conhecimento para fazer um plano, né? Você passou aí 4, 5 anos na sua graduação aprendendo a fazer isso. Se você tem esse conhecimento, na verdade o que você precisa fazer é entender, para esse paciente vai ser necessário ou não. A mesma coisa a Andréia, eu mostro para vocês, né? Gravei a tela do nosso grupo de alunas da turma da Andréia, que aparece na aula 1, e a Andréia mostra lá o resultado de uma paciente dela que ela só utilizou técnica e ferramenta de coaching nutricional infantil, né? O que eu ensino ali na formação. E aí ela teve uma queda super acentuada na curva de peso ali da criança. Por quê?
Porque trabalhou as ações, gente. Quantas vezes a gente sabe o que tem que comer, a gente sabe o que tem que fazer. E eu sei, você aí, nutricionista também, sabe? Às vezes a gente sabe que precisava ir todos os dias fazer atividade física, sabe que precisa beber de 2 a 3 litros de água, sabe que precisa comer 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia, sabe que precisa cuidar da mente, né? Sabe que precisa dormir 8 horas por dia e às vezes a gente não faz. A gente passou 4, 5 anos estudando sobre isso, 4, 5 anos, né, pelo menos, ali nas graduações, e sem contar, às vezes, pós-graduação, mestrado, doutorado, congresso, estudo, sei lá mesmo o que, a gente sabe, muitas vezes a gente não faz. Então, o que eu vejo do plano alimentar é que para algumas famílias ele é muito bem-vindo, ele é um norte, né? Tem famílias que realmente não sabem, às vezes, balancear ali os grupos alimentares no dia. Então, eu gosto de dar a visão, na verdade, da distribuição de grupos. Porque eu não tô todos os dias com aquela família, né? Eu não tô todos os dias ali podendo falar, olha, agora coma isso, agora coma aquilo, se você não tem isso, come aquilo outro. Então, eu vejo que o meu papel é muito mais ajudá-los a compreender sobre essa distribuição, ajudá-los a se conectar com essa questão da autonomia, porque eu acho muito engraçado e nem só engraçado, mas eu acho assim contraditório. Quer ver? Coloca pra mim nos comentários aí vocês. Quem aí já trabalha com criança, já estuda sobre isso, quantas vezes vocês já ouviram falar, por exemplo, da divisão de responsabilidades, né? A gente fala que o adulto decide o que a criança vai comer, então ele decide a qualidade que vai ser ofertado, quais são os alimentos que vão estar disponíveis na hora do almoço, quais são os alimentos que vão estar disponíveis na hora do lanche, enquanto a criança decide quanto ela vai comer, né? Porque a gente nasce de forma inata preparado para isso. O bebê mama o quanto ele precisa, né? Se você coloca lá o bebezinho no seio da mãe, eu acho que isso pra gente que estuda nutrição materna infantil é até mais presente, porque aí você coloca o bebê lá no seio da mãe, o bebê vai sugar o que for a necessidade dele, dali a pouco ele vai relaxar e vai provavelmente começar a adormecer ali no colo daquela mãe, porque ele sabe quanto ele precisa. E dali um pouco, quando ele tiver com fome, ele vai começar a dar os primeiros sinais deles, né? E até, se a mãe não percebe esses sinais, até ele abrir o berreiro, começar a chorar e a mãe levar esse bebê para mamar de novo. Então ele sabe o quanto ele precisa. E aí a gente começa a querer, num determinado momento, dizer assim, opa, você não sabe não, viu? Você não sabe não, você precisa comer tanto disso, tanto daquilo outro, e daquilo outro. E aí eu acho, às vezes, contraditório mesmo essa questão da gente ficar tanto tempo falando da livre demanda, que os bebês sabem quanto eles precisam, da confiança. E aí, de repente, essas crianças vão crescendo e a gente quer fazer o quê? Quer fazer controle, né? Quer falar da quantidade que tem que comer, que horas que é o quê. Quando a gente poderia dar um panorama do todo, o que é mais recomendado para a hora do almoço, o que é mais recomendado para um lanche, quais são os grupos essenciais em cada um desses momentos, o que se combina, o que não se combina, né? O que vai ser para de vez em quando, o que é legal aparecer todos os dias, porque eu acredito muito e eu acho isso fantástico. Por exemplo, rola, né, aquele negócio de quando as crianças chegam ali perto de 1 ano, mais ou menos, que começa a andar, né, geralmente, eles começam a andar mais, e isso é um boom de crescimento, no sentido de, a partir do momento que eu consigo chegar sozinhos em mais lugares da minha casa, eu consigo começar a explorar mais o ambiente, eu gasto mais energia, né? Uma série de mudanças que vem acontecendo com essa faixa etária. É super normal que essa criançada comece a querer o quê? Quer comer muito pão, quer comer muita banana, quer comer muito macarrão, né? Eles vão se tornando os queridinhos dessa fase. É super comum isso acontecer. E por quê? Porque o corpo está demandando mais energia. Ali, aquela energia de queima rápida. E a gente, às vezes, eu vejo assim, a gente quer ir fazer um plano para não dar a oportunidade dessa criança ouvir o próprio corpo. Então, eu pelo menos, tá? Tô colocando aqui, como eu disse, a minha humilde opinião. Meu papel, eu vejo que, como nutricionista, é fazer
essas crianças poderem continuar, né? Se a gente consegue pegar desde cedinho, poder permitir que elas tenham essa conexão com o corpo, que hoje tantas nutricionistas que trabalham com adultos, com emagrecimento falam, né? De você voltar a escutar o seu corpo, de você conseguir se conectar, de você retomar, mas aí com a criança a gente quer fazer um controle. A gente quer pensar que a primeira estratégia é pensar num plano alimentar. Né? Que é isso a primeira coisa que eu vou fazer, que é obrigatório eu fazer isso. E na minha cabeça não faz sentido, porque eu estudo falando de autonomia, eu estudo falando, né, para a família que ela precisa confiar, eu estudo entendendo que o desenvolvimento ali dos primeiros anos do bebê vai ser super importante eu ter isso da mãe confiar no quanto o filho vai comer, que a mãe oferece a qualidade, porque ela tem mais condições de escolher a qualidade realmente, mas a quantidade quem escolhe é o filho dela. E aí, de repente, quando essa criança faz 2, faz 3, 4 anos, eu quero ir lá e fazer um plano. E aí que vem, né? E aí que vem, gente, o olhar individualizado, nada ferro e fogo. Se eu tô com uma criança que chegou com nefropatia e eu preciso calcular a quantidade total de proteína, porque a mãe sabe, beleza, tem proteína na carne, tem no frango, tem no ovo, eu expliquei. Mas ela não sabe quanto exatamente, né? E somado isso com os grãos, né, com as leguminosas, quanto mais que tem. Então, às vezes eu vou precisar fazer alguns cálculos realmente, dependendo de condições, principalmente condições aí fisiopatológicas, né? Mas no geral, a maior parte das vezes, antes da gente chegar no plano, vai ter uma série de comportamentos a se trabalhar, uma série de aprendizados sobre educação alimentar e nutricional a se trabalhar, né? E eu sei que mães chegam falando, eu quero uma dieta pro meu filho, né? Eu quero uma dieta, eu quero um cardápio. E só que às vezes o que a gente fala que a gente quer não é o que a gente quer mesmo, não é aquilo mesmo, sabe? A gente acha que quer algumas coisas. Então eu pergunto, e por que é que você quer esse cardápio? Ah, porque eu não sei o que dá. Aí eu falei, beleza, se eu te dar, você vai fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? E segunda, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? E tá bom, eu posso fazer 3 opções, mas aí se você chegar lá e eu pus que era pra criança, né, comer, sei lá, vou usar o exemplo da Débora de hoje, que era pra criança comer kiwi. Aí o quilo do kiwi tava R$7 até alguns dias atrás, depois o quilo do kiwi foi pra R$30. Você vai querer comprar assim mesmo ou não? Você vai querer entender mais sobre os alimentos, entende? Portanto, minha gente, o que é muito importante mesmo, tá? É que vocês compreendam o porquê vocês estão tomando determinadas decisões em atendimento e o porquê não. Essa é sempre a pergunta, o que é que esse plano vai me agregar nesse atendimento? Vai agregar? Vai somar? É necessário? Opa, vou fazer. Não é tão necessário, tem outras coisas mais importantes nesse momento para eu fazer. Então faço o que é mais importante. Certo? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, essa é a hora, ó, pega aqui, compartilha com as suas colegas nutricionistas, chamem elas para vir aqui com a gente, falar mais sobre atendimento inovador, manda no aviãozinho, é só você clicar nesse aviãozinho, vai aparecer sua lista de contato, manda para as suas nutris preferidas, aquelas nutris que precisam também como você florescer. Eu vou responder essa daqui, ó, porque ela sempre vem, mas eu já respondi ela umas outras vezes, então eu vou ser um pouquinho mais rapidinha, tá? Qual programa eu utilizo para atender? Não utilizo programa. Atendimento online, eu faço pela plataforma Zoom, zoom.us, tá? O S, aí é por lá que eu faço. A Eliana até comentou, né? Ela veio na live agora eu não sei, da quarta-feira, ela faz por lá também. Mas programa mesmo eu não uso para cálculo, para prontuário, né? Eu reservo, tenho uma pasta para colocar o prontuário aqui, e aí os cálculos, quando eu preciso fazer, eu faço na mãozinha, que lá na USP eu tive que fazer muitas e muitas vezes, eu já tentei usar alguns programas, e acabei, como não é uma coisa que eu uso muito recorrentemente, né? Não é muito a minha prática, ficar ali fazendo cálculo de plano e coisas do tal, eu não vejo essa necessidade, e vou ser sincera que boa parte das minhas alunas não usam também.
Aí quando elas usam, tá? Os 3 principais que eu vejo, Diet to Win, WebDiet e o Nomax. E dentro disso, o que eu sempre indico é, pega os programas que existem, porque o que acontece, gente, esses programas eles vão ter pontos positivos e pontos negativos. Pega os que você mais se identificar ali, que você, né, na hora que você lê a descrição, você gostar, e experimenta eles por um mês. Em vez de você fechar um pacote anual, muitos deles têm, aliás, assim, contratação para um mês, alguns 5 vezes você consegue deixar, tipo, 5 pacientes gratuitos, e aí você usa e vê de qual que você gosta. Acho que isso é o que faz mais diferença, tá? Certo. Essa é boa, hein? E aí, gente? Você acredita que com atendimento... Opa, você acredita que, aliás, deixa eu contar como é? Erros de gravação pra vocês. Eu tava gravando as aulas do workshop, né? E aí depois eu tava vendo no vídeo, aí eu até gravei de novo porque tinha ficado muito feio. Eu no vídeo, assim, falando toda empolgada, e tem uma hora que eu falo assim, como é que é? Como é que é? E agora que eu percebi que eu li do mesmo jeito, aí eu falei, não, eu falei pra minha equipe, não, preciso gravar de novo, porque ficou muito feio. Foi vício de linguagem. Mas vamos lá, ó. Você acredita que com um atendimento diferenciado podemos cobrar mais? E aí, podemos ou não podemos, meu povo? O que vocês acham? Podemos ou não podemos? Nutricionistas que cobram 4.000 a consulta são nutricionistas que são fora da caixinha, exploradoras? Ou não, são nutricionistas que talvez atendam um público com uma classe, né, ali social que pode pagar sobre isso, que entrega um diferencial? Nutricionistas que cobram 300, 400, nutricionistas que cobram 1.800 por um plano de acompanhamento? Isso é possível? Não é possível? Eu consigo aumentar o preço do meu atendimento? Como que é isso, gente? Como que é isto? O pessoal falando aí, Belisa falou que sim, que ela acredita que pode cobrar mais. A PK Nutri também falou que acredita que sim. E sim, né, minha gente? Sim. Quando a gente fala de preço, tá? Preço, dinheiro, quanto você vai ganhar ali em reais com o seu atendimento? Isso está diretamente ligado a alguns fatores, que eu espero que você esteja sabendo olhar para eles. Primeiro, você precisa entender quais os seus custos. Você não vai pagar para trabalhar, por favor, né? Então, você vai entender qual o custo do teu atendimento. Quanto custa a sala que você aluga, quanto custa a internet que você paga, a secretária, o café que você, né, tem ali oferecendo, a experiência de atendimento, quanto é que custa? Isso é uma coisa. Aí, somado a isso, quanto é o preço, o seu lucro, quanto é que você vai tirar de lucro dali. E com certeza, quanto mais experiência você traz, geralmente, né, maior é o investimento no atendimento. Imagina assim, ó, a Mari até falou disso, a Mari Barbosa. É que eu tenho muitas Marianas na turma, às vezes eu confundo os sobrenomes delas. Mas a Mariana Barbosa começou a atender esse ano, lá em Mogi. E ela estava contando que ela está atendendo, né? Estava atendendo numa salinha, e é uma salinha que não tem ar-condicionado, e a sala ficava quente. E aí, eu lembro dela falar pra mim, Carol, eu não posso agora nem cobrar mais, porque, né, eu preciso pôr um ar-condicionado lá, então não tem o que eu fazer. Aí ela começou a trabalhar com coaching nutricional infantil, começou a fazer mais atendimento, ganhar mais, e ela reservou um dinheiro para investir nessa sala, para conseguir dar uma condição ali melhor para o paciente dela, né? Então, tanto a experiência do atendimento, quanto o que você utiliza de material, quanto o que você traz de inovação para geração de resultado, tudo isso acaba entrando no custo do seu atendimento, concorda? Porque teve um investimento financeiro seu. E isso é um custo. Isso quer dizer, se você começa a trabalhar, por exemplo, com coaching nutricional infantil, é bem comum que algum tempo após o curso, as alunas aumentem o preço da consulta. A Andrea foi uma dessas. Ela cobrava R$180 o atendimento dela quando ela entrou na nossa formação, né? O caso dela eu lembro bem certinho, porque eu visitei ela agora em dezembro, então tá bem fresco na minha cabeça. Ela cobrava 180... É verdade, é R$180 com retorno. Aí, o que ela fez? Ela passou a cobrar, né? Ela começou a fazer o curso, a formação em coaching nutricional infantil, começou a levar mais experiência para dentro do atendimento, os pais começaram a voltar mais porque estavam gostando, e aí ela aumentou o preço do atendimento dela de 180 com retorno
para 220 sem retorno. Ou foi 200 ou foi 220, porque agora eu não lembro se ela fez 2 aumentos. Se ela fez primeiro 200 e depois 220, mas seja como for, ela saiu ali em 2019, em 2020, no ano de pandemia, né? No ano de consultórios fechados, ela saiu de R$180 com retorno para 220 sem retorno e com pacientes voltando mais. E por quê? Por quê, gente? Porque quando você tem um atendimento diferenciado, quando você tem uma inovação dentro do seu atendimento, as pessoas pagam mais. É só você pensar aí, ó, quando você vai num restaurante, né? A comida, em teoria, às vezes é a mesma. Você comeu, aí vamos falar aqui nutricionês, né? Porque estamos entre nutricionistas. Você foi em 2 restaurantes. Tem um restaurante típico, sei lá, um self-service, que é R$15 o quilo. E aí você fez um prato com carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, gorduras, tinha tudo bonitinho, tudo lá no seu prato. Ok, aí você pagou nesse prato, deve ter saído seus R$12, aí vai, por exemplo, o prato, tá? Você vai, de repente, em um outro restaurante, que é um bistrô. Você é recebida na porta, né? Tem uma música de fundo tocando, o chefe da cozinha vem e fala pra você o que é o seu prato, e esse prato tem carboidrato, proteína, vitamina, mineral, né? Tudo bonitinho, tem tudo que você precisa lá também. Qual a diferença em si? Experiência, sabor, resultado. O que é que o prato, né, que você fez só porque, não posso voltar para minha casa, preciso passar aqui no self-service e comer rapidinho. Que experiência isso te gera? Que experiência a ida no bistrô te gera? Que resultados isso tem em você na hora que você senta, que você saboreia aquela comida, que você curte? No fim, tudo isso vai ser metabolizado e distribuído pelo seu corpo da mesma maneira. Mas existe uma experiência em volta. Teve uma questão mexendo ali com a sua, né, com o prazer do momento. Você tem mais vontade de voltar. E aqui eu dei um exemplo de restaurante, mas isso serve para várias outras coisas. Porque tem gente que vai daqui para os Estados Unidos na classe econômica e tem gente que vai na classe executiva, pagando mais caro. Se no fim das contas a gente vai chegar tudo no mesmo lugar. Por que é que tem gente que compra um Celta e por que é que tem gente que compra uma BMW, se os 2 carros levam no mesmo lugar? Porque as experiências são diferentes. Então, às vezes, uma nutricionista ali que sabe fazer uma prescrição nutricional, um bom diagnóstico nutricional, mas que não tem uma experiência, não tem um diferencial, né? Ela não tem algo ali para ajudar a chegar ao resultado, ela não tem uma programação. Todo atendimento é a mesma coisa. Ah, e como é que foi? Ah, então tá bom, come isso daqui. Ah, não conseguiu? Então vamos mudar isso por isso. Aí o outro atendimento, isso de novo. Vai ser uma nutri realmente que vai ter um valor de consulta, um preço, né? Um preço menor em comparação com uma nutricionista que, nossa, a criança é recebida na porta, entra, ai, tô entrando na sala mágica, aí ela de repente senta, ela tem uma atividade para fazer, ela leva esse material para casa, ela tem uma pasta diferente, você manda um áudio, você conversa, aí faz uma ferramenta de coaching com a criança, faz outra com os pais, aí faz a ferramenta de valores, aí os pais falam assim, nossa, eu nunca pensei sobre os valores que eu queria educar meus filhos com relação à alimentação. E aí, gente, é óbvio, essa pessoa, pouco a pouco, vai cobrar mais, né? Isso acontece com várias alunas nossas. A Andrea Dutra, por exemplo, tem até um depoimento dela na página ali do blog de aulas, né? Que se vocês forem ver, ela fala, ela começou o curso na última turma e ela tá já alcançando, ela fazia ali mais ou menos 2, 3 atendimentos, cobrando muito menos, e ela tá aumentando o preço do atendimento dela e tá tendo mais pacientes, porque tá oferecendo uma experiência diferente, né? Isso ela nem acabou o curso, ainda. Então, gente, qual é o ponto? Sim, quando a gente faz um atendimento diferenciado, a gente pode cobrar mais. Quando a gente dá resultado, a gente pode cobrar mais. Mas isso é de saída? Eu não recomendo que logo de saída, se você começar a fazer um atendimento diferenciado, eu só vou por aqui porque... Peraí, dá um minutinho pra mim aí, porque minha bateria tá acabando. Se você de saída começar a fazer um atendimento diferenciado e já querer sair cobrando mais, né, dependendo de qual é a sua situação,
Pode ser que role um errinho aí. Por quê? O primeiro ponto, a não ser que seu preço esteja bem desatualizado, né? Mas o primeiro ponto vai ser você criar uma demanda nova para te ajudar na divulgação, certo? Para te ajudar nessa divulgação. A partir do momento que você consegue alcançando mais pessoas, você vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, até chegar no valor ali que você acredita que é o justo você receber por aquele atendimento, né? Então, existem momentos, compreende? Mas, com certeza, um atendimento diferenciado pode cobrar mais, tá? E sem medo, gente, sem medo. Eu falo que isso que a gente faz na vida das famílias, de poder ali plantar a sementinha da alimentação saudável, essas crianças terem mais saúde, não tem preço. Não tem preço, né? Não tem preço. Se eu fosse colocar um preço no meu atendimento, se vocês fossem colocar um preço no atendimento só pelo resultado, isso a gente poderia cobrar quanto fosse. Mas é claro que aí a gente vem pro mundo real, de pé no chão, e vai entender qual é o meu momento, qual é o meu atendimento, eu tenho ou não tenho esse diferencial, o espaço que eu tô me permite isso ou não, né? E aí, a partir disso, você vai criando o seu preço. E a ideia é que todo mundo vai melhorando, né? Eu espero isso, pelo menos. É igual eu falo pras meninas lá. Tem Nutri que eu falo, acho que já tá na hora de você aumentar seu preço. Vamos lá. A Andrea foi uma dessas. Na hora que começou a ter uma movimentação maior, eu falei, vamos, pelo menos tirar esse retorno. Bora. Aí tem umas outras que eu falo, vamos aumentar um pouquinho o número da agenda? Aí depois você aumenta o preço? Ou então, vamos começar a fechar mais programa de acompanhamento para você? Porque existem momentos, existem pessoas, mas sim, é possível cobrar mais, concorda? Vocês não pagariam mais por um atendimento melhor? Se desse resultado? Eu dou uma aula, né, no consultório online NutriKids, e eu tenho uma fala que eu gosto bastante, que é assim, imagina que se você chega com seu filho, né, ou com uma pessoa que você ama, mas eu gosto de usar o exemplo do filho, mas vai que aí não tem alguém que tem filho. Você chega com seu filho no hospital, e ele precisa fazer uma cirurgia de emergência, né? E aí você descobre lá que tem 2 equipes que estão disponíveis para essa cirurgia de emergência. Mas você não conhece as equipes. Você não sabe quem é, né? Quem são aqueles médicos, mas você também não tem tempo para decidir no sentido de pesquisar sobre esses médicos e tudo mais. E aí a recepcionista fala assim, a equipe do médico 1, né? Ela já fez muitas operações específicas disso daqui que o seu filho está precisando. É uma equipe que trabalha com crianças, né? Com crianças da idade do seu filho. Eles já conseguiram vários resultados e eles custam 15 mil reais. E a gente tem uma outra equipe aqui, que é uma equipe que atende esse tipo de caso, mas não só com crianças, é uma equipe mais geral, né? Atende adulto, atende criança, tem bons resultados também, né? Mas a gente não tem tantos casos assim com criança. Ele utiliza as técnicas mais convencionais e aí ela custa 5 mil reais. Se você tem a condição, gente, ali de decidir, naturalmente você se decide por qual? Por qual? Você vai olhar, você não tem, a referência que você tem é essa, né? Os preços deles e quem é específico de criança e quem não é. Primeiro, ser específico de criança te ajuda a querer decidir por aquela que é específica. Segundo, o fato deles cobrarem mais, naturalmente, faz com que o nosso inconsciente pense assim, poxa, se ele cobra mais, é porque ele sabe mais, é porque ele é melhor, né? É porque ele tem mais para entregar. E na real, eu não tenho certeza. Porque eu não pesquisei, não tive tempo ali de ver onde aquele médico se formou, qual que foi, né, as especializações que ele fez, quais foram os cursos que ele fez. Eu não tive essa oportunidade de perguntar, porque eu tô com meu filho ali precisando decidir qual é a equipe. Na real, o que a secretária tá me falando custa 15 mil ou custa 5 mil? Onde seu filho vai? Vamos lá que a gente precisa ir pro centro cirúrgico. Se eu tenho condições, com certeza, eu vou falar na equipe de 15 mil reais, vai ser o melhor pro meu filho. Então, inconscientemente, para várias coisas na nossa vida, viu, gente? Para várias coisas, desde serviços até objetos de consumo, a gente tem essa tendência. E significa que a equipe mais cara necessariamente é a melhor equipe?
Eu não tenho certeza, mas o meu cérebro pensa isso. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não colocar. O que acontece? Às vezes eu tenho aluna que chega até a gente, ela tá cobrando abaixo do piso do sindicato. Ela chega e não tá cobrando nem o mínimo que seria recomendado. E a Nutri não tem agenda. Não tem agenda. No sentido de, tipo, não tem pessoas que procuram ela. Aí lembra aquele negócio que eu falei, né? Do pensamento? Poxa, ela cobra tão barato. Será que ela é boa mesmo? Porque não necessariamente as pessoas nos contratam por preço, né? As pessoas nos contratam por resultado. Aí, eis o ponto, gente. Recebeu para entregar resultado? Entrega, minha filha, entrega. Porque o boca a boca positivo corre bem, mas o boca a boca negativo corre muito melhor. Né? A gente falou disso, inclusive, na live com a Débora, mais cedo, que ela falou, opa, passei de 12 pacientes para 40. Mas, se eu não tirasse uns dias para organizar como vai ser, eu corri o risco da qualidade do meu atendimento cair, porque começa a ficar um paciente na sequência do outro, às vezes eu posso ficar cansada, né, não consigo me planejar para fazer um pós-atendimento, então tive que parar e me organizar, porque eu não quero um boca a boca ruim. Então, sim, você pode subir seu preço com um atendimento diferente, mas você entregue também esse atendimento diferente, né? São as duas coisas, tá? Acho que vale a pena a gente falar disso. Que não adianta só também falar, eu faço atendimento diferente, aí você chega lá e não faz nada. Deixa eu ver aqui, eu tinha passado uma pergunta, deixa eu voltar aqui, da Mamãe Nutri. No online, cobra mais barato? Só pra gente continuar dentro da questão preço, né? E aí, gente, cobra mais barato? Cobra mais caro? Qual é que é? Eu até, logo em março, que a pandemia estourou, eu fiz um post, se vocês voltarem aí, vocês vão ver. E ele foi até meio polêmico, assim, eu diria. Teve um pessoal discordando de mim, e como eu estou dizendo, minha humilde opinião aqui. Eu não acho que tem que cobrar mais barato, não, né? Por que eu cobraria mais barato no online? Ele entrega menos resultado? Ele entrega menos experiência? Não necessariamente. Ele entrega uma experiência diferente, né? Ele entrega, às vezes, o mesmo resultado ou resultados melhores. A Débora falou lá do paciente dela, que estão fazendo esse acompanhamento online. E o adolescente conseguiu voltar a caminhar. Vocês têm ideia do que é um adolescente? Na hora que ela falou, gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu fiquei até emocionada. Porque já passou na cabeça de vocês? Vocês lembram quando vocês eram adolescentes? A vida é pra viver, né? Os amigos. Você quer conhecer o mundo. Velho, você não consegue andar porque seu joelho dói. E aí vem uma Nutri, começa a fazer um atendimento online com você e de repente você tá voltando pouco a pouco a caminhar e não tem plano alimentar. Tem tipo escutativa, tem ferramenta de coaching nutricional infantil, né? Tem um olhar individualizado para as dificuldades dele e daquela família. E aí ele volta a conseguir pouco a pouco a caminhar 1 hora por dia. O online tem que ser mais barato? Não tem. Não tem, na minha visão não tem. A única coisa que a gente poderia usar como motivo para colocar ele mais barato, né? Seria uma redução ali de alguns custos, às vezes, que você tem que são altos no presencial, como uma locação de sala, né? Loca a sala, paga a secretária, paga alguém para limpar a sala. Esses custos, porque a gente soma custo entre o online e entre o presencial. Mas, qual é o meu ver? Se você vai fazer um atendimento online, por exemplo, né? Quando eu fui começar a trabalhar de forma online, a câmera do meu computador é horrível. É horrível. Eu tenho um computador ótimo e uma câmera que só por Deus. Então eu tive que comprar uma webcam para poder ficar no computador e aparecer com uma imagem melhor para quem me vê do outro lado, né? Eu precisei comprar programas, eu pago, por exemplo, o meu Zoom é pago, eu não uso a versão gratuita. Por quê? Se mais de uma pessoa quer entrar no atendimento, não vai cair com 40 minutos. A gente fica quanto a gente quiser. São $15 por mês. Então, né, o ponto é a gente entender que existem custos para o online também. E você colocar isso na sua planilha e perceber quanto é que é o meu custo de um e quanto é o que é o meu custo do outro. E esses custos são diferentes. Às vezes você quer dar uma experiência de colocar num correio uma coisa e enviar para a família. Então eu não acho que precise baixar o preço do online.
Até porque, gente, a gente não tem certeza, né? Mas tudo vem aí apontando e a gente vem na torcida para que o online seja totalmente liberado. Antes da revogação do artigo 36, né, que está revogado agora até fevereiro, 21 de fevereiro, uma coisa assim, antes dessa revogação, que é o artigo que fala de não ter assistência nutricional de maneira online, tinham muitos serviços que a gente poderia fazer de maneira online. Tem nutris que, desde 2018 trabalham de maneira online de forma ética. Utilizando ferramenta de coaching nutricional infantil, por exemplo, sem fazer prescrição de cardápio, sem fazer diagnóstico nutricional, isso era uma coisa que era possível de ser feita já. As pessoas só não sabiam, só não faziam. Tem nutri que faz, né, orientação de introdução alimentar, sem fazer plano qualitativo, tira dúvidas. Isso já era feito. Então vai poder continuar sendo feito, né? E já era feito respeitando o código de ética. E o código de ética atualizado. Agora tinham coisas que a gente não podia fazer mesmo. Não podia avaliar exame, né? Não podia ter prescrição nutricional, não podia ter diagnóstico, verificar qual é o peso, verificar qual é a estatura, várias coisas que não podiam serem feitas. Que era uma limitação que hoje está livre. Hoje pode, né, fazer o geral. Mas o desenho do mercado é que vai ser liberado. Se a gente olha outros países, isso já existe em outros países, né? Que estão, às vezes, mais à frente na saúde que a gente. Então, a telemedicina, que é algo que vem sendo falado e que era esperado que daqui 5 anos a telemedicina chegasse no Brasil, quando a gente faz leitura de mercado, e daí que vem de eu falar tanto de vocês saírem da caixinha, de não estudar a sua nutrição, mas conseguir ter uma visão global. Há alguns anos atrás, quando se falava da telemedicina, a gente já falava que lá por 2025, né, a telemedicina seria presente no país. Que as pessoas começariam a ser atendidas pelo online, né? As pessoas buscam cada vez mais informação pelo online. Porque assim, gente, as mães, eu imagino que chegam até vocês com as crianças delas, elas não nasceram na era da tecnologia, né? É igual a gente não nasceu na era da tecnologia. Até existia ali um computador, um celularzinho, mas eu, por exemplo, eu lembro que na faculdade, quando eu tava na faculdade, o meu celular era basicamente pra minha mãe saber se eu tava vivo ou morto, era ligação. Eu nem lembro de existir o WhatsApp, eu acho que nem tinha. E assim, no meu celular basicamente era ligação e mandar SMS. E da boa, nem lembro qual foi a última vez que eu mandei um SMS ou vi um SMS, né? A gente não nasceu nessa era. Agora imagina uma criança, agora com seus 8, 9 anos, que nasceu na era da tecnologia. Ela nasceu e a mãe, desde 2 meses, 1 mês, estava lá, foto da criança. Ela vê o celular toda hora. Aí ela liga para a avó, fala com a avó no celular. Aí ela vê um desenho no computador. Tá tendo aula online. 5 horas, 4 horas sentadas na aula online. Compreende como o online é cada vez mais presente? Então, essa proposição, que era ali para 2025, a telemedicina chegar no país, foi acelerada por uma condição de mercado. Ela chegou. A gente precisou fazer, foi necessário, né? Ou era isso, ou as pessoas não iam ter acesso a profissionais da área da saúde. E aí existe um movimento de várias áreas da saúde, incluindo o nosso CFN, que liberou esses atendimentos no geral. E isso fez uma mudança no mercado, fez as pessoas entenderem que é bom pra caramba ser atendidos na casa dela, né? Fez eles entenderem que é possível. E aí isso vai começar a ser estudado e ser olhado. Então eu não acho que a gente tem que cobrar mais barato, porque e na hora que eu quiser ficar com online e com presencial? Como que você vai justificar as pessoas irem para o presencial se o online é mais barato e em teoria você é a mesma pessoa e cobra a mesma coisa? E cobra a mesma coisa não, e cobra coisas diferentes. E deveria estar entregando o mesmo resultado. Opa, eu vou ter que pagar minha gasolina, talvez pagar estacionamento, sair da minha casa e ainda vou pagar mais caro na consulta presencial? Não, vou marcar online com ela. Então, eu não acho legal essa opção futura, né? Não é uma visão de mercado só pontual. É uma visão de mercado de longo prazo. Eu acho que esses preços, eles têm que ser equiparados, porque tem mais a ver com o resultado que você entrega do que, né, ali de você estar fazendo presencial ou online. Fez sentido? Vocês gostam quando eu falo dessas coisas assim, gente? Gostam? Uma pessoa falando, que riqueza essa live, amando.
E eu gosto de falar disso, fica online. Ai, gente, fica online. Eu gostaria que ficasse, eu gostaria. Mas foi o que eu disse. Não sei se vai ficar do jeito que a gente tá podendo fazer hoje. Mas já há o que pode ser feito, entendeu? Se realmente não tiver uma prorrogação nesse momento, tem muito que a gente pode fazer online. Aí é aquele negócio que eu falei na primeira ou na segunda live do nosso workshop, do nosso aquecimento para o workshop. O que você precisa para começar a atender? O que você precisa? Quem lembra? Por favor, quem lembra? Coloca para mim nos comentários. O que é que a gente precisa para começar a atender criança? Porque a pergunta que chega aqui para mim é: precisa de pós? Precisa de especialização, né? E aí, o que precisa mesmo, o que pode te dar um problemão, às vezes você não sabe. Que é seu CRN estar ativo, pago, em dia, bonitinho. Tem que estar ativo, né? Aliás, acho que vocês já receberam um boleto também aí, até comecinho de fevereiro para pagar, para ninguém esquecer, para quem vai pagar à vista com desconto, né? Então, seu CRN ativo, pago. Segundo, você tem que estar legalizado na prefeitura da sua cidade, porque se você não paga os seus impostos, né, você não está legalizado e isso pode ser um problemão no futuro. Então, procurar a prefeitura da sua cidade e entender o que é que aqui na minha cidade eu preciso pagar para poder atender. Seja online, seja presencial, seja no consultório, né? Um contador pode te ajudar com isso. Terceiro, saber sobre seu código de ética. O que é o seu dever, o que é o seu direito e o que você é proibida de fazer. E aí, gente, eu percebo que nem sempre a gente tá trabalhando dentro dessas três coisas, né? Existe muito mais que a gente vai precisar para conseguir fazer um melhor atendimento, poder se desenvolver? Sim, mas essas três coisas são iniciais, né? E por isso que eu falo, já era possível de ter o atendimento online. Lá no inclusive, para mim, quem se posicionou sobre isso da melhor maneira foi o CRN1, né? Que eles têm um post, inclusive, lá, e tem também no blog deles de site, falando toda uma nota explicativa sobre o que é que o nutricionista pode fazer de maneira online. Em 2018, quando o novo código de ética saiu. E aí lá ele fala o que era possível ser feito, o que não era possível, né? É o lugar mais explicado onde eu achei sobre. Então, saber sobre o nosso código de ética. E aí, qual é o ponto? Poxa, Carol, não entendi alguma coisa. Passa a mãozinha no telefone, liga no seu CRN, manda um e-mail e tira a sua dúvida, né? É pra isso que eles estão lá, a gente paga eles pra isso também. A Belissa falou, ainda não atendi crianças online, só gestante e bebê. Fico com receio de como manter a concentração da criança. Como tem sido para vocês, nutris que estão aqui no chat? Eu vi que a Nay, inclusive, que tá aqui, atendeu uma criança online esses dias, né? Quem mais aí tá atendendo online? Tem quem tá atendendo online? Crianças maiores que precisam ficar concentradas? Tem alguém aí no chat? Mas eu posso adiantar, Belissa. As crianças, as nutris que vieram ao meio-dia, todas elas estão atendendo online. Todas. E crianças maiores. A Eliana mesmo, depois que ela saiu da nossa live, ela me mandou foto do atendimento online que ela fez com uma criança. E a criança fica ali, às vezes, uma hora e pouco com a nutri. Então, o ponto não é prender a atenção, porque olha qual é o erro disso, tá? E vê se vocês concordam comigo nesse erro de pensamento. É como se dentro de uma sala, né, então seja o seu consultório ou seja o atendimento presencial, é como assim, eu consigo prender a atenção da criança, mas na verdade, se a gente está falando de prender a atenção da criança presencial ou online, não é que eu tô com um foco em prender a atenção da criança, é como se eu estivesse com foco em prender a criança. Então, na minha sala, na sala onde a gente está, não tem para onde ela fugir. E aí, se a atenção dela não tá concentrada e não tá retida, eu vou pegando ela e trazendo de novo, Já no online, eu não consigo passar pela câmera e prender ela, né? Não tem essa opção. Se ela quiser virar as costas e ir embora, ela vai. Se ela quiser levantar e sair, ela levanta. E por mais que eu fale, não, fica aqui, não tem o que eu fazer, né? A não ser que a mãe vá lá pegar a criança e trazer de volta, não tem o que eu fazer. E isso muitas vezes acontece no presencial também. Então, o ponto não é prender a criança no ambiente.
O ponto é como envolver a criança. Como fazer uma antecipação para ela esperar o seu atendimento. Como ter uma ferramenta que ela fica assim, ó, paradinha com você. Mostrei uma foto, né, de um atendimento meu, mostrei lá no aulão secreto da segunda-feira, a criança que a mãe tirou a foto e a criança tava assim, ó. Dentro da formação em coaching nutricional infantil, eu tenho alguns atendimentos que eu mostro, tem um lá mais recente, que é online, e a criança ficou comigo o tempo inteiro assim, ela tava com o celular dela, até a gravação eu falei para as meninas, ó, precisa ter um pouquinho de estômago para assistir, né, porque ele não pôs o celular paradinho no tripé, ele pegou o celular, e aí ele deitava, ele sentava, ele se mexia, então ele ficava mexendo, mas ele tava o tempo inteiro com o olho no celular, o tempo inteiro conversando comigo. E fazendo aquilo que a criança no atendimento faz mesmo, né? A criança, as gravações que são de atendimento presencial, a criança bota a perna pra cima, bota a perna pra baixo, aí ela se mexe pra lá, se mexe pra cá, porque elas são crianças. É normal, é diferente da gente que fica, né? Na hora do atendimento, a gente senta na cadeira do médico lá e fica. A criança não é assim, né? A criança, ela se movimenta. Então, se você tem o que mostrar pra ela, se você sabe como conversar com ela, você prende a atenção dela. Esse é o ponto. Aí pode ser que por medo de não saber como fazer isso, ou não ter técnica para fazer isso, ou não ter estratégia, não ter ferramenta para fazer isso, realmente isso fica pior. Por isso que as ferramentas, né, que a gente trabalha prendem a atenção da criança. E por isso você precisa ver a aula 3 da manhã para baixar a ferramenta que eu vou te dar. E precisa estar no aulão secreto também, porque eu vou mostrar mais uma ferramenta no aulão secreto. E aí você vai entender que com essas ferramentas você super prende a atenção da criança. Que você prepara esse atendimento para ela. Volta aí depois no meu IGTV, ou você procura no YouTube também, no nosso YouTube, tem uma live que eu fiz com uma aluna e a gente falou só de atendimento online. Lá para mais ou menos em junho, né, foi essa live. E a gente falou só como prender a atenção da criança no atendimento online. Como utilizar as ferramentas no atendimento online e a criança ficar ali com você. Quais são as estratégias? Vejam, é super possível, gente, é super possível. Eu gravei um mini curso inteiro dentro da formação em coaching nutricional infantil, inclusive falando disso, que é o consultório online NutriKids. Como você retém a atenção da criança. Não é como você prende a criança. Entendeu? A criança se envolve porque na boa, assim, são os nossos medos, né? Quanto tempo, se você entrega um celular pra essa criançada, uma TV, quanto tempo elas ficam paradas assim, ó, vendo canal do YouTube, e próximo vídeo, pega o controle, e próximo desenho, e vê filme, e mexe no celular. Então o problema não é a tela. O problema é o que está na tela. E aí, se é você lá falando, coma isso, coma aquilo, faça assim, faça assado. Ah, ó, beijo, tchau, ele vai buscar outra coisa pra fazer mesmo. Agora, se não, né, se você consegue, vai lá, bota a missão marujo, bota a cientista da Nutri, faz isso, faz aquilo. Aí ele quer mais, Deixa eu te mostrar uma coisa agora, isso e aquilo, entendeu? A Ju falando, lindas ferramentas. Ju, nossa aluna querida também. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa que vocês falaram. A Jana falou que ainda não começou a atender. Você pegou o seu... Ai, quando vai chegar, Jana? A Jana se formou. É nossa aluna também. Quando chega seu CRN? Tá em processo já? A Xênia também tá guardando CRN. Ah, gente, que lindo. É uma fase tão gostosa. Eu lembro tanto como eu fiquei feliz quando eu fui lá para pegar meu CRN provisório. Vai ser uma delícia, viu, gente? Vocês poderem atender. Vocês vão amar. Feliz, ó. Home care ou consultório, onde a experiência é melhor? E aí, minha gente, onde a experiência é melhor? Home care, consultório, online... Onde é melhor? E sim, ela é melhor onde você tem técnica, ferramenta e estratégia para lidar com a criança. Seja no seu consultório, seja num atendimento domiciliar, seja num atendimento online. Não é o espaço, né? Não é o espaço. É você, é o que você faz, é como você envolve. O espaço, ele pode trazer alguns pontos de melhoria.
Tipo a Mari, que botou lá o ar-condicionado dela. Tipo a Mafê, que falou, né? Quando eu vou atender, eu comecei primeiro no consultório de uma dermato. E aí eu locava ali um dia a sala dela, um período, e o consultório da dermato tinha tudo e mais um pouco que quebrava. Então o que eu fazia? Pegava essas coisas, guardava, porque as crianças ficavam livres, eu tranquila, mães tranquila, criança tranquila, e assim a gente seguia. Agora, às vezes, quando você vai na casa da pessoa, você tem o advento de poder ir à cozinha, de poder verificar a despensa, né? De poder pegar o prato que ela come e fazer uma distribuição naquele prato. Qual é o tamanho? Como é que faz? Então, cada um tem os seus pontos positivos e pontos negativos. No consultório você não tem isso. Mas no consultório, em compensação, você também não tem aquele negócio de pega a sua malinha, né? Porque a gente sai carregada. Aí pega a sua mala, tem que parar o seu carro em algum lugar, descer tudo aquilo do carro, sobe na casa da pessoa, tira as coisas da malinha, depois bota as coisas na malinha e volta pro carro. Então cada um tem os seus pontos positivos e negativos. E aí você tem que saber potencializar isso, né? Se você tá no consultório, cada vez mais o seu consultório vai entregar uma experiência para criança. Então cada vez mais ele vai ser um ambiente mais agradável para criança. Cada vez mais você vai ter mais coisas ali para oferecer, então às vezes uma comidinha diferente, uma fruta. Se você atende bebê, você vai ter fralda e vai ter lencinho umedecido. Se você atende crianças maiores, você tem frutinha com desenho. Ou então você tem lá uma receita diferente. Para mãe você tem um café. E aí você tem materiais que você mostra, né, ali as referências para essa família. Então você tem um tipo de pratinho para mostrar, um tipo de talher para mostrar. Agora, se você tá na casa dela, você já usa as coisas da casa dela. Você já mostra que você não vai ficar ali só na mesa. É diferente, é diferente. Tem uma fala da Karine Durães que foi o que bateu melhor pra mim numa discussão de um dos grupos dela que eu participo, em que ela falou assim, né? O online não é melhor ou pior do que o presencial. Ele é diferente, é outro tipo de atendimento. Então é a mesma coisa. O domiciliar, o home care, ele não é melhor ou pior do que um consultório. Ele é diferente. Todos eles têm coisas boas. Online tem coisas boas, home care tem coisas boas, consultório tem coisas boas. E aí você vai precisar entender como é que você gosta de trabalhar. Como é que faz mais sentido pra você? Eu tenho alunas que estão apaixonadas pelo atendimento online. Tipo, Carol, nossa, é uma delícia, eu atendo um paciente. Aí depois eu saio, eu curto a minha filha, né? Porque uma horinha ela fica ali quietinha, a gente combina, aí eu saio, curto um pouco com ela, faço umas atividades com ela, depois um pouquinho mais tarde eu atendo de novo, aí meu marido fica com ela, enfim. Fico apaixonada pelo online, tanto pelo tipo de atendimento quanto a comodidade pra si mesma. Eu tenho alunas que elas amam estar no consultório delas, né? Elas amam. Inclusive, a Ingrid tá por aí, não sei se tá, mas a Ingrid tava me mandando a foto da clínica que ela tá abrindo, né? Nem mais um consultório, é uma clínica agora. Então, amo estar naquele espaço, pensei em cada detalhe, cada enfeite, cada experiência, em cada cantinho, né? Coloquei as minhas ferramentas todas separadas nesse lugar, na hora que eu quiser é só eu pegar. E tem outras que amam ir na casa das pessoas. Nossa, adoro conhecer casas diferentes, adoro ir na cozinha, adoro fazer umas receitinhas lá. É diferente, a experiência é diferente. Ai. Essa é boa, hein? Essa é boa. Tem Nutri Escolar aí? Tem alguma Nutri que trabalha com escolas? Aí? Bem, sempre trabalhei com nutrição escolar. É possível começar os atendimentos agora? E sim, é possível. É possível você começar sempre que você quiser, independentemente da área onde você está. Seja na nutrição escolar, seja na UAM, seja na nutrição clínica, na nutrição esportiva, seja na indústria, seja onde for. Você está viva, não está? E estar viva dá a possibilidade, da gente mudar, da gente procurar novos caminhos. Às vezes traçar caminhos até paralelos. A Joana, por exemplo, falou. Ela é nutri escolar de um município, né? Então ela atende um município e ela tem, além desse atendimento ao município,
ela tem um serviço no consultório dela. E tem também os grupos de atendimento que ela faz com as crianças. A Ananda, a mesma coisa, atende uma escola, tava só... Na verdade, a Ananda é outra coisa ainda, né? A Ananda era da UAM, então ela trabalhou na cozinha industrial por anos. Aí ela saiu dali, na verdade ela começou primeiro a fazer a cozinha industrial em uma escola, né? E aí depois ela saiu dessa cozinha industrial e iniciou os atendimentos. Então é possível. E é possível se você tem um contato com crianças ou não tem. Qual é a diferença? Uma nutricionista escolar, se ela está envolvida também com educação alimentar e nutricional, se ela já tem um pouquinho mais de experiência com as crianças, ela vai ter esse conhecimento do que é estar perto da criança. Mas é importante dizer, a gente saber lidar com um grupo de crianças, né? Estar envolvida ali com educação alimentar e nutricional em grupo é totalmente diferente do que um atendimento individual. E isso eu sei com propriedade. Porque eu lidava muito bem, assim, modéstia à parte, mas eu lidava muito bem com as crianças em grupo. A educação alimentar e nutricional era o máximo, as crianças comiam tudo que eu levava, experimentavam tudo, as mães adoravam, as professoras batendo foto, né? As diretoras amavam os projetos de educação alimentar e nutricional que eu fazia. Mas aí quando eu comecei a fazer um atendimento aqui e outro lá, não era bem assim que o negócio rolava. Porque aí a gente vai pegando questões mais específicas que a gente precisa, né, com eles. Então, corra atrás de entender principalmente sobre adesão, né? Eu sei que as nutris escolares estudam bastante sobre nutrição infantil por conta de, né, os cardápios qualitativos que elas fazem. Então, eu sei muitas vezes que a gente tem esse conhecimento sobre a nutrição infantil, até porque é um assunto que interessa. Então, ainda que você não use tanto ali, você acaba pesquisando sobre, acaba acompanhando. Mas a gente pouco sabe sobre adesão. Então procura, como é que eu posso ter mais adesão, né? Ver o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Eu conto, inclusive, ali na aula 1 um pouquinho desse meu processo. Porque era o que eu falava, caramba, o que é que eu não tô vendo? Que diacho que eu não tô vendo? Por que esse povo não come o que eu falo? Ai, eu tô falando. Eu já facilitei, eles não precisaram pensar no que era. Eu já disse, eu já expliquei. Por que não come, Jesus amado? E eu sei que muitas nutris que estão há anos trabalhando com criança pensam a mesma coisa. Vivem de primeiro e de segundo atendimento também, né? O paciente vem, não volta mais e beleza, fica por isso mesmo. Então, o ponto sempre, independentemente, se você está saindo da nutrição escolar para vir para atendimento individual, se você está saindo da UAM, se você já está em atendimento individual sofrendo com isso, é você buscar como é que eu posso ter mais adesão? Como é que eu posso trazer uma experiência melhor para o meu atendimento, gerar o envolvimento da criança e dos seus pais, conseguir amarrar com eles motivação, né? Levantar as dificuldades, buscar soluções, gerar ações e fazer essa bola de neve começar a girar em vários e vários atendimentos até eles conquistarem as metas deles. É adesão. Porque se não fosse adesão, gente, se não fosse adesão, a gente não teria os problemas de saúde pública que a gente tem. Não tinha ninguém diabético, não tinha ninguém com colesterol alto, não tinha sobrepeso infantil, não tinha obesidade, porque o que deve ser feito tá aí. Globo Repórter fala, as blogueiras falam, o Google fala, a gente também fala no Instagram para fazer nossa divulgação, essa é a grande verdade. A gente fala o que precisa fazer. Ministério da Saúde fala, tem folheto para isso, tem campanha disso, né? Informação está cada vez mais democrática. E aí eu vou voltando alguns anos atrás, eu acho até legal a gente lembrar do caso da Eliana, né? Eliana com 33 anos de formada. E ela falou, nossa, eu lembro que lá no começo, quando eu entrei no hospital pediátrico, eu basicamente, né, tinha ali 2 tipos de dieta para colocar nas UTIs, isso e aquilo, como é que mudou, como é que as coisas foram avançando. Aí ela comentou, como é também, tipo, eu fiz faculdade sem computador, não existia isso, e tipo, agora eu tenho aula online com a Carol, nunca vi a Carol, né, e tô fazendo aula com ela, tô lá sempre voltando para conferir uma aula. Então, como é que as coisas mudaram? A mesma coisa, gente, do mesmo jeito que a informação pra gente tá mais rápido e tá mais aqui, do mesmo jeito que eu tô 1h04 com vocês falando sobre atendimento em situações que eu só faço dentro dos meus cursos, que só as minhas alunas têm acesso, o que eu tô fazendo? Tô abrindo aqui pra vocês.
de forma gratuita. Você acha que os pacientes de vocês também não fazem isso, não? Que eles também não entram na internet, vê lives de nutris, às vezes de vocês mesmas, que eles não leem textos, nem sei se em revista, porque faz uma vida que eu não vejo revista, mas imagino que em revista deve ter coisa do gênero também. Vê TV, vê documentário, tem documentário sobre alimentação infantil, sobre o cérebro da criança. A informação tá aí, gente, tá aí. Há alguns anos atrás, realmente, eu precisava ir num profissional porque só aquele profissional tinha. Onde é que a gente pesquisava alguns anos atrás? Onde é que a gente pesquisava? Nas bibliotecas. Eu lembro de ir, durante o meu ensino médio, fazer pesquisa em biblioteca. Onde é que as crianças pesquisam hoje? No Google. No Google. É lá que elas pesquisam. Eu acho muito engraçado, porque quando eu comecei a dar aulinha de educação alimentar e nutricional infantil nas escolas, que tinham atividades, vinham às vezes, sabe, revista, livro cortado. Nos últimos anos, era impressão do Google. A informação está cada vez mais aí, cada vez mais rápida, chegando nas pessoas. Se fosse informação por si só, a gente estava perdida. Porque a pessoa dá um Google e ela acha a informação. Tem vezes que acha a informação bem errada, inclusive. Mas ela acha. E ela pode tomar aquilo como verdade. Qual é a diferença do profissional? Você tem a informação certa, né? Porque aí a gente tá falando que eu tenho certeza que aquela fonte é confiável. E você tem que ter adesão. Você tem que saber ajudar a pessoa a fazer aquilo. Você tem que mastigar o caminho com ela. Fazer ela entender qual é o ponto que está atrapalhando, onde é que está pegando, como é que ela pode lidar, como é que ela pode lidar. Porque como ela pode lidar ali no geralzão, tem também na internet. Tem também. Agora, a solução que a Carol vai ajudar ela a encontrar, não tem. A solução que a Renata vai ajudar ela a encontrar, não tem. Que a Elisa vai ajudar ela a encontrar, não tem. Essa é a diferença. Portanto, esteja você saindo da área que for, tenha atenção a isso. Faz sentido? Faz sentido? Opa, quase caí aqui, hein? Ai, eu vou responder essa aqui, ó, que acho que é uma pergunta que tá chegando bastante no meu inbox. Ai, quem não teve resposta no inbox, porque, ó, de verdade, me entendo. Eu tô fazendo muitos conteúdos gratuitos pra vocês esses dias, né? E eu não entro aqui pronto e começo a dar aula, ou gravo o vídeo lá e dou aula, não, eu preparo bonitinho os materiais pra vocês, né, e tudo mais. E aí, gente, eu não estou dando conta de verdade de responder o meu direct. Se você não teve resposta, você vai ter. Eu sou uma pessoa educada, eu vou responder todo mundo. Mas pode ser que demore um pouquinho mais do que o normal, um pouquinho mais que o convencional, tá? Então, o que eu prefiro fazer? Eu sempre respondo caixinha de perguntas, porque lá eu tenho certeza que não só a pessoa que está com dúvida vai se beneficiar, todo mundo se beneficia. Agora, por exemplo, estamos todas nós aqui, né, podendo ver a dúvida da colega. Então eu dou preferência ali. E eu tô pouco a pouco respondendo o meu inbox, só que às vezes eu respondo 15, aí quando eu vejo tem mais 30. Eu vou chegar lá, né? Eu faço isso sozinha, são esses dedinhos que respondem, então calma comigo. E eu já vi que bastante gente me perguntou isso daqui. Qual a diferença do curso Brincar de Comer e o curso de coaching, né? A formação em coaching nutricional infantil e o programa Brincar de Comer, gente, eles são extremamente diferentes. Eu sei que tem alunas aqui que são dos dois cursos e elas podem dizer isso também. Eles são extremamente diferentes. O programa Brincar de Comer ele é para uma faixa etária bem específica, né? É só para crianças de 2 a 6 anos e são atividades de educação alimentar e nutricional. É para falar sobre alimentação saudável com a criança, né? Em atividades que a gente possa promover ali, seja em grupo, seja individual. A formação em coaching nutricional infantil, ela já é uma formação de coaching adaptada ao atendimento do nutricionista, com crianças. São ferramentas que você pode utilizar desde atendimentos da introdução alimentar até atendimentos com adolescentes. Tem ferramentas para as crianças, ferramentas para os pais e não são só ferramentas, tem as competências que você como profissional desenvolve e tem também as técnicas de pergunta, né? Então ela é uma formação muito mais longa, inclusive. Ela é uma formação que tem 45 horas só do conteúdo específico ali, sem contar os conteúdos
paralelos que a gente vai desenvolvendo, né? Por isso, são formações diferentes de saída, pela própria metodologia em si, né? Mas também pelo próprio conteúdo, faixa etária. Então, elas são bem diferentes mesmo. Não é uma questão, o programa Brincar de Comer não é uma questão do atendimento em si, no sentido de um passo a passo do atendimento, das conversas que você conduz. O programa Brincar de Comer é mais uma atividade de brincadeira que você faz com criança, né? É que eu sei que fica às vezes complexo para vocês entenderem, porque na formação em coaching nutricional infantil, na hora que a gente faz uma ferramenta, a gente faz uma ferramenta brincando. Mas aí elas são ferramentas mais assim, né? Eles são, por exemplo, deixa eu ver se tem uma aqui que daria para eu dar uma exemplificada para vocês entenderem. Tipo, a gente tem essa ferramenta, né? Então, a partir dessa ferramenta, eu consigo fazer uma atividade brincando com a criança. Porque, independentemente de estar em papel, a gente vai fazer isso brincando com a criança. Lá no programa Brincar de Comer, são mais atividades educativas. Então, eu conduzo a atividade, eu guio, eu ensino, né? No coaching nutricional infantil, a gente vai levantar o objetivo, definir meta, vai colocar quais são as dificuldades, busca por solução, vai trabalhar com o pai, vai trabalhar com criança, vai falar de programa nutricional, são coisas diferentes, tá bom? Deu pra entender um pouquinho mais? Acho que sim, né? Acho que sim. E aí, estão vivas? Firmes e fortes? Continuo? Essa aqui, né, só pra gente setar a expectativa, respondo ela sempre, acho que vai ser o tipo de pergunta que sempre vai aparecer. E aí, galera, precisa ou não precisa de pós-graduação? Não precisa, não é obrigatório você ter pós-graduação. Inclusive, tenho N alunas que fizeram pós-graduação e que continuaram inseguras, continuaram sem receber bem pelos seus atendimentos, sem reconhecimento. Por quê? Primeiro, não foram pós-graduações bem escolhidas, né? Eu não acho que todas as pós-graduações são assim, mas não foram pós bem escolhidas. E algumas até que foram pós bem escolhidas, mas qual que era a ideia, às vezes, que a gente tem da pós? Que a pós vai ensinar a gente a atender. E a pós é uma continuação de conteúdo acadêmico. A pós não é para você ganhar experiência para atender, né? No geral, pelo menos a grande maioria das pós não é isso. Você vai lá, você vai ficar um final de semana tendo aula. E essa aula é focada no conteúdo técnico. Que se você tiver aí a sorte de escolher uma boa pós, uma boa professora, uma professora que tem experiência, ela vai conseguir te ajudar o que aquele conteúdo técnico representa no atendimento, como você conduz o atendimento. Mas a maior parte das vezes não é assim, né? Então, o que eu sempre falo, não é obrigatório. Agora, estudar é sempre muito bom. É sempre, não só muito bom, né? Na verdade, estudar é sempre necessário. Qual vai ser a forma que você vai decidir estudar mais a parte técnica? Vai ser uma especialização, uma pós? Vai ser leitura de artigo, leitura de livros? Vai ser participar de cursos abertos, de cursos, né, em congresso? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para aprender? E aí a gente tá falando de aprender o conteúdo técnico. E eu sempre falo, principalmente quando chegam as nutris recém-formadas, que estão querendo já embalar na pós, né? Eu falo assim, olha, eu acho que para você ir fazer uma pós-graduação, para você decidir fazer uma pós-graduação, você tem que entender muito bem o que é que você precisa. Você tá precisando de mais conteúdo técnico mesmo ou você tá precisando aprender a atender? Porque você acabou de sair de uma graduação que, em teoria, você teve o conteúdo técnico e você sequer conseguiu colocar isso em prática ainda. Aí você tá querendo buscar mais daquilo que não te deu segurança para atender. Buscar mais daquilo que você acredita, né, que tá te faltando. Aí depende, porque eu não sei exatamente como foi a sua graduação. Eu não sei exatamente o que é que você tá precisando. Agora, é isso que a Kelly falou. A grande maioria das pós, ó, ela escreveu ali, a pós não nos ensina a atender. Ela nos dá embasamento científico, não a prática. Você vai lá, você vai sentar na frente do professor e ele vai te falar, introdução alimentar, quais são as referências, quais são as últimas, né, os últimos estudos, quais são as formas de se fazer. Essa é a grande maioria. Essa é a grande maioria das pós. Eu não vou falar 100% porque eu não fiz, né, todas as pós para poder falar esse é assim, esse é assado, esse é assim, esse é assado. Mas, da minha experiência com as alunas, conversando,
tem várias e várias delas que falam que aprenderam mais, muito mais, né, em cursos abertos, que aprenderam muito mais na formação em coaching nutricional infantil. Tem uma série de depoimentos lá, inclusive, que vocês verem, que elas falam assim, inclusive eu já tinha feito pós, mas eu não me sentia segura, eu não tinha paciente, e foi depois da formação em coaching nutricional infantil que eu comecei a atender. Significa que você não tenha que fazer a pós, ou que você não tenha que fazer uma especialização? Aí eu não sei. Porque depende do que você está precisando nesse momento. O que é que você precisa? Tá? Agora, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Obrigatório não é. Obrigatório você ter seu CRN em mãos. A gente, hoje em dia, o que precisa para atender uma criança é ter seu CRN em mãos, estar legalizada, né? E saber sobre o nosso código de ética. Aí, os seus aprofundamentos, você vai entender como é que você vai fazer, por onde que você vai caminhar, se você vai estudar artigo científico, se você vai trocar com outras nutricionistas, se você vai, né, fazer cursos abertos. Eu prefiro, sinceramente, muito mais aprender com nutris específicas, né? Então, Carol, tá? Mais do que uma pós-graduação, para mim é válido eu ir, por exemplo, fazer um curso sobre exames laboratoriais com a Raquel, que é uma referência nisso, né? Aí eu vou buscando os professores que me ajudam com as minhas deficiências. Eu acho que essa é a busca. Então, qual é a sua deficiência hoje? Qual que é seu calcanhar de Aquiles? Onde é que tá pegando? O que é que você tá precisando aprender? Porque na boa, a pós-graduação, e me desculpa, tá? Vou ser super sincera aqui, mas é o desenho do mercado, do mesmo jeito que eu falei pra vocês sobre a telemedicina. Esse é o desenho do mercado. Alguns anos atrás, a pós-graduação era puta de um diferencial, realmente, né? As pessoas, inclusive, que eram graduadas, já eram um diferencial, se a gente for falar. Hoje, cada vez mais pessoas se graduam. Depois disso, quem era pós-graduada era, nossa, olha, ela fez pós-graduação, né? Mas, gente, hoje em dia, primeiro, não é um grande diferencial. A gente tem N pós-graduações que não agregam quase em nada, e que aí a pessoa faz para ter um título, né? E esse título é um título do quê, na verdade? De fiz pós-graduação em nutrição infantil, em nutrição pediátrica, que na hora que eu pergunto, nossa, quantas vezes te questionaram se você tinha pós-graduação em atendimento? Nunca. E quanto de resultado ela te ajudou a levar para o seu paciente? Poxa, só me deu ali um embasamento científico, mas isso eu tinha tido em outros lugares também. Não me ajudou. Por isso que eu digo, escolha, pesquisa, conversa com a Nutri que já fez aquela pós, se você quer fazer, né? Quem é o professor do seu ano, vai ser o mesmo do dela ou não. Eu espero que cada vez mais a gente tenha mais cursos que sejam bons. Mas é o que a Ju falou, ó. Aprendi muito mais nos cursos livres do que nas pós. Então, não é uma questão de ser pós-graduação, de ser especialização, de ser curso livre, de ser congresso. Eu acho que é uma questão de você entender com quem você quer aprender e o que você precisa aprender. E aí, lembra daquele negócio de a mãe chega pedindo um cardápio, ela fala pra gente, eu quero um cardápio, mas na real ela não quer o cardápio. Na real, o que ela quer? Ela quer saber como fazer o filho dela comer, ela quer entender como combinar os alimentos, né? Mas na cabeça dela, ela pede o pronto. Então, o que eu vejo é que muitas nutricionistas pensam na pós como a mãe pensa no cardápio. Nossa, eu preciso da pós para atender criança. Mas será que é disso que você precisa mesmo? Será que é? Será que a sua questão é entender algum assunto ali em específico? Igual, por exemplo, eu citei a questão do exame, e aí você vai em quem é referência com isso? Opa, será que a sua questão é atender sobre adesão? Você vai em quem é referência com isso? Opa, minha questão é entender aqui sobre introdução alimentar. Você vai em quem é referência por isso? E aí são pessoas que vão te mastigar o dia a dia do atendimento, a prática do negócio. Entende? Então pensa, não toma decisão impensada. Eu tô sendo super franca e honesta com vocês desde o primeiro dia que eu comecei o aquecimento. Dia 25 de janeiro, segunda-feira, aliás, eu vou abrir inscrições para a nova turma da formação em coaching nutricional infantil. E vocês estão tendo a oportunidade de ter conteúdo aqui, ó, que a Janaína pagou para ter, que a Ju pagou para ter, conteúdos que eu entrego lá dentro do curso. Tudo. Não, isso aqui é 1% do que a gente tem dentro da formação. 1%. Mas é para que vocês entenderem. Vocês querem aprender com a Carol? Faz sentido o que a Carol ensina?
Quero aprender sobre a metodologia que a Carol criou? Quero levar isso para o meu atendimento? Tá faltando adesão no meu atendimento? É isso que eu preciso? E aí, se fizer sentido, se você acreditar que é isso que você está precisando para conseguir ter mais segurança, para conseguir poder cobrar mais no seu atendimento, para se posicionar como uma nutricionista referência por entregar resultado, aí segunda-feira eu tô te esperando para formação lá. Na hora que eu abrir as vagas na segunda, quero seu nome lá, se for isso que você está precisando e se você se identifica com a minha forma de trabalho. Porque eu não quero ter que convencer ninguém que a forma que eu trabalho é melhor. Eu tô mostrando pra vocês. E não só mostrando os meus resultados, como eu tô mostrando principalmente das minhas alunas. Porque uma coisa é eu saber fazer e outra coisa é as minhas alunas mostrarem que é possível, né? Em N casos, desde introdução alimentar até com adolescentes, pré-escolares, escolares, em atendimento online, em atendimento presencial, em atendimento particular, em atendimento da saúde pública. Em atendimento hospitalar temos também, apesar de eu nunca conseguir trazer elas nos horários das lives, porque geralmente é horário de serviço, né? Então elas não conseguem parar ali. Mas tem atendimento no SUS, tem Nutri, inclusive, aplicando coaching nutricional infantil em escolas. Tem um depoimento da Larissa, depois vocês deem uma olhada, como ela falou que melhorou com os pais delas. Então, assim, resultado, gente, para adesão, para diferenciação, para inovação, eu tô aqui para ajudar vocês, mas o que é que você precisa nesse momento? Isso eu não posso responder por você. Isso eu não posso, tá? A Ruth falando, tenho feito atualizações e cursos livres e tenho muitos mais resultados que tive na pós. Isso aí. Gente, por isso que eu digo, né? Vamos sair da caixinha, vamos pensar direito sobre as escolhas que a gente vai fazer, desde o que a gente vai fazer no nosso atendimento. Olha como é sempre... os assuntos são distintos, mas as ligações são as mesmas. Comecei lá no comecinho da live falando sobre por que é que você faz o plano alimentar, por que é que você usa o plano alimentar. Você pensa do porquê que você está escolhendo aquilo? A mesma coisa, pensa do que por que você está escolhendo a pós, né? Porque assim, gente, o título, ele não ajuda. Tem N nutricionistas com o título e que não conta de ter um consultório ali com uma pessoa na semana. Então, o que as dúvidas de vocês? Nossa, eu falei muito, né? Mas é porque essa pergunta chega tanto, gente, chega tanto. E eu sinto, sabe, que às vezes as escolhas são erradas e atrasam o nosso caminhar. Então, escolhe com consciência. Acho que esse é o recado, escolha com consciência. Vamos lá. A Renata. Carol, queria já começar a usar o que eu aprendi até agora. E deve, Renata, e deve. Mas só vi a ferramenta da rota. Como começar a mostrar o meu trabalho para fazer pacotes? Ótima pergunta, vou finalizar aqui com ela, inclusive. Deixa eu ver se tem alguma parecida com a sua. Porque eu acho que tinha. Acompanhar os dados. Achei que tinha na caixinha de perguntas, mas não tem não, tá? Mas vamos falar como é que a gente faz para oferecer acompanhamento, né? A melhor maneira que eu acho é oferecer no final do primeiro atendimento. Então, no final do primeiro atendimento, se você fez um bom atendimento, se a mãe, você conseguiu mostrar ali para ela a necessidade de um acompanhamento, da mudança, se você usou as técnicas certas, né? Eu ensinei aqui para vocês a metáfora da maratona, lá da São Silvestre. Se você conseguiu mostrar isso para ela e ficou claro, no final do atendimento, aí é a hora que você diz, olha, quando você vai na ginecologista, ela não fala, agora você precisa voltar tal data. Quando a mulher engravida, tipo, eu nunca fiquei grávida, mas quando a gestante, ela vai na gineco, a gineco, beleza, tá grávida, ok, você vai ter que voltar agora com tantos meses. Quando a gente vai na dentista, a dentista fala, agora tudo bem, tá tudo bem, né? Fez a limpeza, você tem que voltar daqui 6 meses. Os médicos dão a previsibilidade de quando você tem que voltar. Então, esse momento de oferecer o plano de acompanhamento, que tem muito a ver como os psicólogos fazem, e no final do primeiro atendimento eles falam, certo, a gente vai precisar de um acompanhamento, eu não consigo te dizer exatamente quantas consultas, mas em média, né, em média, o que eu percebo para os meus pacientes é tantos meses, e aí a gente vai se encontrar nessa frequência tal, semanal, quinzenal, e aí a gente vai construir esse caminho para melhora dessa questão que você está me trazendo. E a
mesma coisa na alimentação. Ó, você tá me trazendo essa questão, aqui a gente trabalhou todos esses pontos, ainda tem muitos outros a se trabalhar. O ideal seria que a gente se encontrasse por mais 3 meses. Eu tenho um plano de acompanhamento que funciona dessa maneira. Aí as meninas, elas têm bastante... Eu fico com essa pastinha sempre por aqui, porque é o que a maior parte delas faz. Elas pegam e falam, ó, a gente tem vários materiais, assim, assado, pra usar com as crianças. Vai mostrando, porque aí você fundamenta que seus atendimentos vão ser diferentes, né? A cada atendimento a gente vai trabalhar esse ponto. Aí lembra que eu mostrei pra vocês a ideia dos post-its? Mas a gente também tem a ferramenta dos obstáculos pra quem é aluna da formação. Pega, mostra, ó, tem todas essas dificuldades ainda pra ser trabalhadas, né? A gente vai dividir mais ou menos em 8 encontros, e aí a ideia é que a gente possa a cada encontro trabalhar em cima dessas dificuldades específicas e ajudar vocês a avançarem, e para isso funciona dessa maneira e custa tanto, e ali você abre para dúvidas e conversa, tá? Tem formas e formas da gente oferecer falar do preço, ancorar ali o preço e tudo mais, mostrar quanto vai custar, o quanto você está agregando, mas basicamente é assim, é a gente sendo honesta e mostrando que na real é assim que eles vão precisar ser acompanhados, né? Acho que é isso. Ai. Tô vendo aqui, gente, ó, eu vou... Até tem umas perguntinhas a mais, mas eu não vou dar conta de responder mais, que eu tenho uma aula agora pra dar, são 7h25, eu tenho uma aula agora às 7h30 pra dar, certo? E é isso, vocês gostaram? Coloca aí pra mim nos comentários qual foi o maior aprendizado. E vamos para aquele momento da foto? Tirem uma foto desse sorriso lindo, pra vocês não me postarem toda torta. Tira um print dessa tela. E aí você vai fazer assim, ó, do jeito que eu ensinei, hein? Um post que ajuda a mim, porque você fala do meu curso pro pessoal, fala que tá tendo workshop gratuito, mas te ajuda também com a sua audiência para eles entenderem que você tá estudando, né? Que você tirou ali 1h30 do teu tempo para estudar e levar o melhor atendimento para eles. Vai lá e posta qual foi o seu principal aprendizado e como é que você vai levar isso para o seu atendimento e coloca, workshop Descomplicando Atendimento Infantil tá rolando da Atitude Nutrição, para aquelas nutris que estiverem ali pelo seu perfil também conhecerem o nosso trabalho, porque eu acredito muito nesse jardim que a gente está construindo por aqui, né? Um jardim de nutris que estão florescendo, e quantas mais de nós florescer, melhor. Tem muita criança para ser atendida, muita gente precisando de ajuda, e se a gente vai fortalecendo a profissão e fazendo um serviço, a gente não tem que enfrentar aquele negócio de tipo, né, não, nutricionista só faz dieta, que nada. Essa nutri, esse novo jardim que a gente está conhecendo aqui vai muito, mas muito além disso, tá bom? Beijão pra vocês, muito obrigada por hoje. E só pra lembrar, né, amanhã 12h, vem a Ana. Ai, gente, venham conhecer a história da Ana, ela é uma querida. A Ana é portuguesa, né? Ela é lá de Portugal e ela vai contar como ela, assim, ela veio uma vez, gente, mas eu chamei ela de novo porque os resultados dela aumentou ainda mais, né? Uma máquina, Ana, conseguindo aumentar o número de atendimentos, número de agendamentos, fechando plano de acompanhamento, né? Tá, assim, lindo de ver. Eu pedi pra ela vir dividir um pouquinho como que tá sendo isso lá. E depois, às 18h, a gente tem nosso aulão secreto. E aí, o aulão secreto de amanhã é sobre uma ferramenta, mas antes, 9h da manhã, vai ao ar a aula 3 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, para vocês poderem lá pegar a ferramenta que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento e utilizarem no atendimento de amanhã mesmo. Se quiser, já dá para pegar e usar, tá? E aí, quem usar, inclusive, amanhã no atendimento, tira uma foto e me manda que eu vou amar ver. Beijo para vocês, tchau, tchau!